Shalom! Vou falar sobre um tema hoje que é um tema bem interessante, que é o tema dor de amor, dor da traição, a dor de ficar sozinho, a dor daquele que foi enganado, que foi traído, a dor daquele que resolveu por um instante falar, olha, não quero mais me aventurar nesse tema que é amar, é o medo de amar. Chega, já sofri demais, prefiro relacionamentos superficiais a um relacionamento mais profundo. Será que isso é verdade ou é uma desculpa porque você está traumatizado, você está realmente muito machucado? Para quem não me conhece, meu nome é Davi. Davi é meu nome em hebraico, eu sou conhecido também por Kaká, para os mais íntimos. Davi, psicólogo, aliás, eu sou psicólogo, formado em psicologia clínica, me especializei em análise bioenergética, em dependência química, sou reeducador alimentar pela medicina ayurvédica, sou acupunturista, enfim, tenho muitas formações nessa área e são quase 3 décadas tratando o ser humano, principalmente de dores emocionais. E eu vou te contar um pouquinho dessa trajetória de muitos pacientes que se queixam exatamente desta questão. Quem não teve dor de amor? Quem que não teve um relacionamento que foi mal sucedido e machucou demais? Estava conversando com alguns amigos esses dias e eu disse assim, quem é que não sentiu aquela dor de barriga quando foi rejeitado, quando pegou uma traição, um bilhete? Quem é que não teve essa dor de ficar sem dormir, de comer um alimento e aquele alimento ter gosto de borracha, ou perder totalmente o apetite, perder o sono, ficar com uma ideia fixa naquela pessoa? Por que aconteceu isso? Por que eu me enganei mais uma vez? Por que mais uma vez eu não enxerguei que estava entrando num relacionamento errado? Isso é uma dor muito comum, é um medo muito comum do ser humano. E é uma vivência quase que inerente. Todos nós, todos os seres humanos passaram por esses dissabores de ter um relacionamento, de investir num relacionamento, de acreditar num relacionamento com todas as suas fichas e de repente aquilo vai por água abaixo e você fica traumatizado. Você não quer mais ter aquilo de jeito nenhum. Falando um pouquinho da estrutura fisiológica do trauma, quando você se traumatiza, o teu corpo ele reage bioquimicamente e fisiologicamente de uma maneira a se retrair. Ou seja, você tem bioquimicamente, você tem algumas descargas, são descargas que não são gostosas, são descargas relacionadas com o sistema de emergência, muita adrenalina, muita noradrenalina, muita química no corpo que te deixa em estado de alerta, de angústia. E são vasoconstritores. Então por isso que você passa a ter taquicardia, passa a não dormir, passa a não ter fome. E na dor a carne se contrai. Isso foi postulado lá atrás por muitos autores, que falou que diante de um trauma o corpo se contrai e acaba até esquecendo muitas vezes de detalhes desse trauma, que é para não registrar, para se preservar. Só que isso é uma saída, que é uma saída de emergência para que você possa sobreviver. Mas o teu corpo, a tua alma, ela pede por experiências emotivas. Ela pede por experiências emocionais efetivas. Então o teu corpo quer novamente se aventurar e passado um tempo você vai abrir de novo o seu coração. Só que cada vez que você é decepcionado, você vai perdendo um pouco mais da credibilidade. E você vai fazendo uma coisa que na psicologia a gente chama de generalização. O que é generalização? Você julga o todo por um ou por 2, 3 casos que foram mal sucedidos. Você começa a generalizar. Então a mulher começa, homem é tudo assim mesmo, não são confiáveis,
homem só pensa naquilo, né? Homem não presta, é difícil encontrar um homem que queira alguma coisa além do que sexo, além do que uma experiência fortuita, né? Vide hoje as experiências que a maioria das pessoas estão tendo quando estão solteiras, que são essas experiências de Tinder, né, de aplicativos. Essa é a forma mais incorreta de querer sanar o vazio existencial, o vazio, né, afetivo, essa carência afetiva. Vai ter um relacionamento ali muitas vezes fortuito, que não vai ser levado adiante, né? Vai se machucar porque é um relacionamento que não preenche efetivamente, né? Ele inclusive passa por cima de valores que lá no fundo você tem, mas que você por carência acaba aceitando, né? E acaba se viciando até nesses tipos de relacionamentos que a gente chama de relacionamentos fast food. Então, vamos falar um pouquinho desse trauma, né, desse trauma e desse desejo, né? Todo ser humano, ele busca uma experiência afetiva, emocional, duradoura. Uma experiência afetiva, emocional que seja consistente, que preencha de verdade. Mas se isso é um desejo inerente a todo ser humano, por que que hoje em dia a gente vê muitos relacionamentos, a maioria dos relacionamentos, não tem profundidade e não vão adiante? Se é um desejo do ser humano, inerente a ele querer, né, no fundo, todo mundo quer uma família, todo mundo quer, né, um marido, uma mulher, filhos, né, é o padrão, pelo menos é o padrão mais antigo, é o padrão, né, que a gente vê que as pessoas querem, mesmo as pessoas que optaram por um relacionamento homossexual, um relacionamento, né, e foram ou fizeram essas cirurgias que hoje está muito em evidência também, né, tá tudo certo, querem construir e constituir uma família. Mas se todo mundo deseja isso, no fundo, por que isso passou a ser quase que um sonho utópico? E junto com isso vem os medos, o medo de ficar sozinho na velhice, né? O medo de não ter com quem compartilhar esses momentos, né, de maturidade, com quem passear depois dos 50, depois dos 60, quando a vida começa a ficar mais calma, né? Não ter filhos, e as mulheres quando começam ali perto dos 38, 39, será que eu vou ter filho? Será que eu não vou ter filho? Né? Como é que eu encontro uma pessoa correta? Aonde eu encontro uma pessoa correta? E eu digo com toda certeza para vocês, eu tenho uma larga experiência de consultório, são quase 30 anos de consultório, onde eu dei ajuda a muitas mulheres, né, que não tinham um relacionamento verdadeiro, ou estavam num relacionamento equivocado, né, estavam num ciclo de relacionamentos que não progrediam. Assim, Alexander Lowen, que é o pai da bioenergética, diz: uma pessoa que não ama, uma pessoa que perdeu o sentido da vida. Uma pessoa que não ama, ela não dança, ela não pulsa. Então, eu quero te ajudar nesse sentido, de resgatar essa capacidade de pulsar, essa capacidade de amar, essa capacidade de dançar novamente e de acordar antes que o despertador toque, sabe? Como uma criança que acorda porque já entraram os primeiros raios, né? E você já quer brincar, já quer amar, já quer... É assim que funciona, né, todo esse programa, essas informações que eu vou te dar, ok? Aguarde cena dos próximos capítulos. Shalom, até a próxima.